40 anos dirigindo na Espanha. Você pensaria que nada mais me surpreenderia. E mesmo assim, e digo isso como alguém que é espanhol, cresci aqui, aprendi a dirigir aqui e ainda às vezes me vejo em situações no trânsito onde preciso parar e pensar qual é a regra de verdade. Então, esse vídeo é para quem está prestes a dirigir na Espanha por primeira vez ou para quem já dirigiu e ainda não tem certeza de como as coisas funcionam. Não o básico. Não vamos te dizer para dirigir pela direita ou usar o cinto de segurança. O que vamos fazer é te mostrar as coisas que realmente pegam as pessoas de surpresa. As coisas peculiares, as regras não escritas, os momentos em que a Espanha é simplesmente diferente. Olá! Que tal? Eu sou Cecília. Eu sou Tony. Se você é novo por aqui, se não também, seja bem-vindo a um canal feito por dois humanos que moram aqui na Espanha, que com a ajuda dos nossos magníficos guias de viagem, queremos fazer que sua viagem à Península Ibérica seja perfeita. Uma observação rápida antes de começar. Sim, sabemos que algumas das coisas que você está prestes a ouvir não são exclusivas da Espanha. Motoristas mal educados existem em todos os lugares. Mas a combinação específica, a intensidade e o sabor local de tudo isso, é disso que vamos falar. Então, sem uma ordem específica, vamos começar com nossas dicas para dirigir na Espanha. Começamos pelas rotatórias, aqui as chamamos de rotondas. E nada mais nesta lista vai exigir toda a sua atenção de uma forma tão intensa. A Espanha expandiu muito o uso de rotatórias a partir do final dos anos 70 e a cultura em torno delas ainda não se estabeleceu completamente. A regra é clara o suficiente. O trânsito já na rotatória tem prioridade e você deve sair pela faixa externa. A grande surpresa: os motoristas saem rotineiramente pela faixa interna, cortando o trânsito da faixa externa sem aviso. Espere isso especialmente nas grandes cidades, onde pode parecer um verdadeiro caos. E digo isso como alguém que dirigiu aqui a vida toda. O momento da rotatória é aquele em que dobro ou triplico minha atenção, porque nunca, jamais faltam surpresas. Se depois de 40 anos ainda fico em alerta máximo ao ver aquela placa circular, isso já diz tudo. No vídeo com dicas para dirigir na Espanha, gostaríamos de abrir essa sessão com uma solução infalível para um grande problema. Mas a realidade é que essa solução não existe. Como motorista estrangeiro enfrentando uma rotatória movimentada na Espanha pela primeira vez, a melhor dica que podemos dar é simples. Reduza a velocidade, espere o inesperado e nunca presuma que o carro à sua esquerda vai ficar no lugar. Verifique à sua esquerda antes de entrar para ter certeza que não há veículos vindo. E uma vez dentro, lembre-se de que os carros que esperam para entrar devem deixar você passar. E uma dica prática que vai pelo menos ajudá-lo a ser previsível para os outros, mesmo que eles não sejam para você. Não é infalível, mas use a seta à direita quando for sair e a seta à esquerda quando for continuar na rotatória. Não vai eliminar o caos ao seu redor, mas vai significar uma surpresa a menos para o motorista que vem atrás. Na Espanha, estacionar é um esporte de contato. E dizemos isso da forma mais literal do que a que você imagina. Os motoristas espanhóis têm reputação de usar os para-choques literalmente, dando pequenos toques no para-choque do carro da frente ou no carro de trás para sair de uma vaga apertada. O Tony fala que nunca fez isso e que quer deixar isso registrado. Não diríamos que é socialmente aceito. Muita gente volta para encontrar o para-choque com um novo amigo inesperado e fica absolutamente furioso. Mas acontece com frequência suficiente para que exista uma expressão espanhola para isso: aparcar de oído, literalmente estacionar de ouvido. Ou seja, você estaciona até ouvir alguma coisa. Isso diz tudo sobre como o comportamento foi normalizado, mesmo que normalizado não seja o mesmo que aprovado.
Se você estiver alugando um carro, esse é o momento que você vai realmente agradecer por ter contratado um seguro completo. A Espanha tem uma densa e bem divulgada rede de radares fixos e também móveis. Os chamamos de radares de velocidade, e as multas chegam até sua casa internacionalmente. A maneira infalível de evitar ser flagrado é simples: respeite o limite. O problema é que os limites podem mudar rapidamente e sem muito aviso. Você pode estar dirigindo confortavelmente a 90 km por hora e de repente cai para 50, depois sobe para 70 um quilômetro depois. É genuinamente complicado mesmo para quem conhece as estradas. Uma coisa que merece atenção especial e é a que mais pega as pessoas de surpresa: os radares de tramo, radares de velocidade média. Ao contrário de um radar de ponto fixo, onde você pode frear, passar e acelerar novamente, esses radares medem sua velocidade média entre dois pontos que podem estar a vários quilômetros de distância. Não tem como enganá-los. Muitos motoristas estrangeiros nem reconhecem a sinalização e, quando percebem, a multa já vai estar a caminho. Algo que mudou significativamente nos últimos anos e ainda está pegando as pessoas de surpresa é que as cidades espanholas implementaram agressivamente limites de 30 km por hora nas ruas urbanas, com algumas zonas residenciais caindo para 20 km por hora, numa tentativa de tornar as ruas mais seguras e habitáveis para quem mora ali. Se o seu modelo mental da direção urbana na Espanha ainda está calibrado para 50 km por hora como padrão, recalibre. Para dar uma ideia de como isso pode ser contraintuitivo, a rua onde moramos é longa, larga e arborizada. Parece uma rua feita para ser percorrida a 50 km por hora, mas o limite é 30. A sinalização existe, mas é fácil de perder numa cidade desconhecida quando você está focado na navegação. E 30 km por hora é mais devagar do que parece, você vai ultrapassar esse limite sem perceber. Preste atenção, os radares fixos e móveis nas áreas urbanas estão calibrados para te pegar nessas faixas de limite mais baixo. O limite de velocidade nas autoestradas da Espanha é de 120 km por hora. E se você colocar o Cruise Control em 120 em uma autoestrada, vai passar a maior parte da viagem sendo ultrapassado. Manter consistentemente 130, 140 ou mais é o que uma parte significativa dos motoristas espanhóis faz. E em autoestradas largas e bem conservadas, depois de um tempo parece completamente normal. Por que isso importa especificamente para motoristas estrangeiros? Não se deixe levar pela corrente. O fato de todos ao seu redor estarem a 140 não te protege legalmente nem fisicamente. Para os radares que acabamos de mencionar, o que importa é a sua velocidade. Esse assunto aparece constantemente nos comentários. Os motoristas espanhóis nunca usam a seta. E olha, preciso ser honesto com você. Como espanhol que dirige aqui há 40 anos, discordo disso fortemente. Sim, há motoristas que tratam a seta como opcional. E sim, o timing pode ser criativo. Você vai ver pessoas sinalizando quando já estão no meio da manobra, em vez de antes dela, o que praticamente anula o propósito. Mas muitos motoristas espanhóis usam a seta de forma consistente e correta. Mudanças de faixa, saídas de rotatória. Já cansamos de ver carros ultrapassando numa velocidade que preferimos não mencionar, seta ligada na saída e seta ligada na volta. Sejamos justos. O que posso dizer é que a inconsistência é real o suficiente para mantê-lo alerta. Você não pode presumir que o carro ao seu lado vai sinalizar antes de se mover. Então, como motorista estrangeiro, a dica é direta. Use a seta sempre. Não se deixe levar pelos hábitos dos que estão ao seu redor e não se surpreenda se levar uma buzinada mesmo assim.
Alguns países usam a luz amarela piscante nas faixas de pedestre, mas em nenhum lugar isso é tão presente como na Espanha. Está em todo lugar aqui e continua sendo um dos sinais mais mal compreendidos nas ruas espanholas, mesmo entre os locais. A regra: se você vê amarelo piscante numa faixa de pedestres, pode avançar, mas somente se nenhum pedestre estiver na faixa ou prestes a entrar nela. No momento em que alguém desce do meio-fio, ele tem prioridade total e você para. Simples na teoria, consistentemente confuso na prática. Isso cria dois problemas opostos para os motoristas estrangeiros. A maioria dos europeus e americanos trata como vermelho e para completamente, causando confusão e às vezes uma sinfonia de buzinas atrás. Outros fazem o oposto. Veem o amarelo, presumem que é um sinal permissivo e passam sem verificar se há pedestres, o que é genuinamente perigoso. Organizações de segurança têm pressionado para eliminar esses faróis há anos, justamente porque transmitem mensagens contraditórias para motoristas e pedestres simultaneamente. O ciclismo é incrivelmente popular na Espanha e você vai encontrar ciclistas amadores e profissionais por todo o país. Seja numa planície ou numa estrada de montanha, é certo que você vai se deparar com um entusiasta do ciclismo. A Espanha leva a proteção dos ciclistas a sério e tem endurecido as regras. A lei exige uma distância lateral mínima de 1,5 metro ao ultrapassar um ciclista e você também deve reduzir a velocidade em pelo menos 20 km por hora abaixo do limite da via ao fazer isso. Numa estrada de 90 km por hora, você deve baixar para 70 km por hora. Para a maioria dos estrangeiros, a regra do espaço sozinha já é mais rígida do que o que estão acostumados. A redução de velocidade por cima disso é uma surpresa genuína. Há também algo peculiar que vale a pena mencionar. É permitido cruzar uma linha branca contínua para ultrapassar um ciclista se as condições forem seguras. Para a maioria dos motoristas isso parece ilegal, mas na Espanha está explicitamente permitido para esse fim. Novas regras também dão aos ciclistas o direito de andar em dupla e até ocupar o centro de uma faixa em áreas urbanas, com os carros obrigados a manter 5 metros de distância atrás. Se não é algo que você espera, pode ser desconcertante, mas esse é exatamente o ponto. A lei coloca o ciclista em primeiro lugar e é seu dever se adaptar. Na maior parte da Espanha, o respeito às faixas de pedestre por parte dos motoristas é generalizado, está culturalmente enraizado e as multas por não dar passagem são altas. Na maioria das vezes, você, pedestre, se aproxima do meio-fio e os carros param sem que você precise se comprometer totalmente com a travessia. Dito isso, vale relativizar um pouco essa tranquilidade. Ao contrário de países onde as faixas de pedestre são tratadas como quase sagradas, onde os veículos reduzem e param bem antes de você colocar o pé na rua, na Espanha você vai frequentemente encontrar motoristas parando no último momento. Tecnicamente legal, mas não exatamente confortável. Mantenha o pedestre permanentemente em alerta, não seja esse motorista. A regra de ouro ainda se aplica. Faça contato visual antes de atravessar. A grande maioria dos motoristas vai parar, mas sempre há aquela pessoa com pressa, distraída ou simplesmente negligente. Trate o direito legal de passagem como uma probabilidade forte, não como um escudo físico. Na Espanha, estacionar em fila dupla, falamos de aparcar em doble fila, é tecnicamente ilegal, mas socialmente tolerado a um grau que desconcerta a maioria dos visitantes. Em qualquer rua urbana movimentada, é completamente normal ver uma fileira de carros estacionados legalmente e então uma segunda fileira inteira de carros ao lado deles, bloqueando completamente a saída. As pessoas ligam o pisca-alerta como se isso transformasse um ato ilegal em algo socialmente aceitável.
e, de alguma forma, na maior parte das vezes, funciona. A regra não escrita que os estrangeiros precisam entender. Se você está estacionado legalmente e alguém para em fila dupla bloqueando você, espera-se que você buzine. Não de forma agressiva, apenas 1 ou 2 vezes. O infrator geralmente aparece em 1 ou 2 minutos e se move. A Espanha proíbe todo o uso de celular com a mão ao volante, e isso inclui quando você está parado num sinal vermelho ou num engarrafamento. A surpresa é sempre a parte de estar parado. Muitos motoristas presumem que se o carro não está se movendo, não conta. E conta completamente. O viva voz é permitido, mas pegar o celular para verificar o mapa enquanto espera num cruzamento ainda é ilegal. Quanto a usar o celular como GPS enquanto dirige, é permitido, mas somente se o celular estiver em um suporte e você não o estiver tocando enquanto o carro está em movimento. Se precisar digitar um novo destino, você para primeiro. Um celular na mão, mesmo com o Google Maps aberto, ainda é um celular na mão. Agora, você vai ver pessoas fazendo isso constantemente. As estradas espanholas não são diferentes de nenhum outro lugar do mundo. Muitos motoristas estão com o celular na mão, rolando a tela, mandando mensagens, aparentemente sem se preocupar com a segurança de todos ao redor. É frustrante, é perigoso e, francamente, é uma das coisas que não mudou tanto quanto deveria, apesar da legislação. Mas aqui está o ponto: se for pego, você será multado. Para os visitantes europeus, o cartão de estacionamento da União Europeia é mutuamente reconhecido em toda a Espanha, direto ao ponto. Dito isso, o reconhecimento é administrado em nível local e regional e as condições variam significativamente. O que é gratuito e ilimitado numa cidade pode ter um limite de tempo em outra ou exigir documentação adicional. A regra prática é simples: sempre verifique a sinalização local e, em caso de dúvida, consulte ao chegar em uma nova cidade. Um cartão só é tão útil quanto o seu conhecimento das regras a ele associadas. A Espanha exige legalmente que você acenda os faróis dentro de qualquer túnel, mesmo os totalmente iluminados. Isso pega os estrangeiros de surpresa, porque em muitos países você só se preocuparia se o túnel estivesse escuro. Na Espanha não importa. Iluminado, curto, longo, túnel urbano, as luzes sempre acesas. É uma daquelas regras que parece desnecessária até você perceber que é sobre visibilidade para os outros, não apenas para a sua própria linha de visão. A Guardia Civil confere essa infração e dizemos isso por experiência própria. Já vimos motoristas sendo parados por exatamente isso. As cores das linhas de estacionamento nas cidades espanholas têm significados muito diferentes. E errar é uma das multas mais comuns que os turistas levam. A regra geral: linhas brancas, geralmente livres, mas sempre verifique a sinalização próxima. Linhas azuis, estacionamento pago, aberto a qualquer pessoa que pague na máquina. Verifique os limites de tempo que variam por zona e horário. Linhas laranja e verde, geralmente reservadas para moradores com permissão. Além disso, os detalhes variam por cidade e às vezes por rua, então pesquise antes de estacionar. Qualquer que seja a cor, sempre procure a placa de trânsito ou o parquímetro mais próximo e procure as instruções. As autoridades locais na Espanha levam a fiscalização do estacionamento a sério. E eu não entendi as linhas não é uma defesa que costuma funcionar. Ainda no tema estacionamento, e esse é menos sobre multas e mais sobre se proteger. Furto de carros tem sido um problema persistente na Espanha há décadas e os turistas são desproporcionalmente visados. Duas regras que vão reduzir significativamente seu risco. Primeiro, nunca deixe objetos de valor à vista.
Não no banco, não no painel, não no bolso da porta, em lugar nenhum dentro do veículo. Se um ladrão consegue ver algo valioso pela janela, isso é um convite. Segundo, se você está viajando com o porta-mala cheio, tenha cuidado ao abri-lo depois de estacionar. Você pode não perceber quem está observando. Se possível, estacione de ré contra uma parede. É um hábito simples que remove completamente o acesso ao porta-malas. Os estacionamentos pagos não são o refúgio seguro que você imagina. Fechado, com funcionários, com cancela na entrada, parece seguro. Na realidade, estacionamentos estão entre os locais preferidos para esse tipo de furto. Rápida, mas importante. Nos postos de combustível espanhóis, a sinalização pode te confundir se você não estiver preparado. Especificamente a palavra gasoil. Parece que deveria significar gasolina, não é. Gasóleo ou gasoil significa diesel. Gasolina significa gasolina. Confundir os dois é um erro caro e completamente evitável. Quanto a como funcionam os postos de combustível na Espanha, os tipos de combustível, o processo de pagamento, temos um vídeo completo no canal que te guia por tudo isso. Link abaixo do vídeo. A Espanha não tem uma única polícia de trânsito, tem várias, cada uma com sua área e sua autoridade. Há essencialmente 3 atores que você deve conhecer. A Guardia Civil de Tráfico, a divisão de trânsito da Força Nacional. Eles patrulham estradas, autoestradas e rodovias fora dos limites da cidade e lidam com infrações graves. Em regiões com suas próprias forças policiais autônomas, como os Mossos de Esquadra na Catalunha e a Ertzaintza no País Basco, essas forças assumem o papel da Guardia Civil. Está também a polícia local, chamada em algumas cidades de polícia municipal, atuando estritamente dentro dos limites da cidade. Eles lidam com infrações de trânsito urbanas, podem multar no local e são os que você vai encontrar com mais probabilidade nos bloqueios nas cidades. E depois estão os fiscais de estacionamento. Não são policiais, são funcionários municipais ou agentes contratados que gerenciam as zonas de pagamento. Eles não podem multar por infrações de movimento, mas vão deixar uma notificação no seu para-brisas com eficiência cirúrgica. Uma nota final que vale acrescentar: a Polícia Nacional, a Força Policial Civil Nacional da Espanha, os que você vai ver em muitos lugares diferentes, não fiscaliza infrações de trânsito rotineiramente. Dito isso, se você for parado numa blitz da Polícia Nacional e seus documentos levantarem alguma questão, ou se um dos veículos deles testemunhar você avançando um sinal vermelho, pode absolutamente esperar que alguma ação seja tomada. Eles não são polícia de trânsito, mas são polícia. A Espanha tem uma extensa rede de estradas pedagiadas, as autopistas de peaje, e é bom estar familiarizado com elas. Nem todas as autoestradas são pedagiadas, mas algumas sim que têm pedágio. Aqui está o lado prático. Muitas cabines de pedágio têm faixas que aceitam dinheiro e cartão, mas um número crescente está migrando para pagamento eletrônico exclusivo. A boa notícia é que as faixas para pagar com dinheiro e cartão são bem identificadas, então, se você se aproximar devagar e ler a sinalização antes de escolher uma faixa, não vai errar. O problema acontece quando as pessoas chegam em velocidade sem prestar atenção. Vá devagar ao se aproximar, escolha sua faixa cedo e tudo bem. Entrar na faixa errada é uma experiência estressante, especialmente com fila atrás de você. Essa dica gera risadas, mas vale levar a sério. Não existe uma lei específica na Espanha que proíba explicitamente dirigir descalço ou de chinelo. Os acompanhantes podem fazer o que quiserem, mas a legislação de trânsito espanhola exige que os motoristas mantenham controle total do veículo em todos os momentos. E um agente de trânsito que julgar
que o seu calçado está comprometendo esse controle, pode te multar na hora. Na prática, o ponto de segurança é real, independentemente da tecnicidade legal. Chinelos podem se prender sob o pedal do freio de uma forma que, numa freada de emergência, você realmente não vai querer descobrir. Descalço não é muito melhor. Você vai ser parado especificamente por isso? Provavelmente não. Mas se for abordado por outro motivo e o agente olhar para os seus pés, pode se tornar mais uma linha na multa. Se seu carro apresentar uma pane ou você precisar parar no acostamento por qualquer motivo, a lei espanhola exige que você vista o colete refletivo antes de sair do veículo. Não quando já estiver na estrada, antes. A sequência importa. Colete vestido dentro do carro e depois você sai. Quanto aos sinais de advertência, a Espanha acabou de fazer uma mudança significativa. A partir de janeiro de 2026, o tradicional triângulo de sinalização foi substituído pelo V16, um farol compacto que se fixa ao teto do veículo e alerta automaticamente ao sistema de gestão de trânsito informando sua localização. Você não precisa mais caminhar pelo acostamento para colocar um triângulo atrás do carro, o que, considerando que 25 pessoas por ano morriam atropeladas fazendo isso, é uma mudança bem-vinda. Uma nota importante para visitantes estrangeiros. Se você estiver dirigindo um veículo registrado fora da Espanha, ainda não é obrigado a carregar um V16. Seus triângulos de advertência continuam válidos. Dito isso, se você estiver alugando um carro na Espanha, ele já deve vir equipado com um, vale confirmar quando retirar. E enquanto você verifica isso, certifique-se de saber onde o colete está guardado caso precise usá-lo. Nós, por exemplo, guardamos o nosso no bolso da porta do motorista, assim está sempre à mão. Todas as grandes cidades da Espanha agora têm zonas de circulação restritas, conhecidas como zonas de bajas emisiones. É uma exigência da União Europeia e cada cidade as implementou de forma diferente. A armadilha para os turistas é simples. Você entra no centro da cidade, explora, estaciona, tem um ótimo dia e 3 semanas depois de voltar para casa, uma multa chega pelo correio. Carros alugados, especialmente os mais velhos ou de maiores emissões, frequentemente não cumprem as restrições de acesso. As câmeras que fiscalizam essas zonas não te param no momento, elas registram sua placa e a multa vem depois. Não podemos te dar um resumo definitivo aqui, porque a zona de cada cidade é diferente. Os limites, as isenções, os horários, tudo varia. Se você está planejando visitar qualquer grande cidade espanhola, pesquise as restrições antes de viajar. A informação está disponível publicamente e pode te poupar uma multa. Não vamos entrar em detalhes técnicos sobre os limites de álcool no sangue aqui. O resumo é direto. Não beba e dirija. Os limites na Espanha não deixam espaço para alguns drinks e a consciência tranquila. E a fiscalização é real. Se estiver levemente acima do limite, será multado. Se estiver significativamente acima, pode se ver sob prisão. Não vale a pena e a Guardia Civil nas autoestradas espanholas e a polícia local nas cidades realizam blitzes de bafômetro com regularidade suficiente para que o risco não seja teórico. Dito isso, somos pessoas que adoram o vinho e estamos muito cientes de que isso cria um dilema genuíno para quem viaja pelas regiões vinícolas da Espanha, porque visitar uma vinícola sem beber é como ir a um show com tampões de ouvido. E um motorista que não bebe nesse contexto não é ideia de diversão de ninguém. Nossa abordagem pessoal sempre foi uma de duas coisas. Ou nos passeamos na área que estamos explorando, deixando o carro estacionado e usando o transporte local entre as vinícolas, foi o que fizemos na nossa road trip pela Rioja e temos uma série completa de vídeos no canal sobre essa viagem, ou deixamos o carro gelado totalmente e usamos transporte público, que foi exatamente o que fizemos quando fomos explorar a região do Cava, perto de Barcelona,
também há um vídeo completo no canal onde documentamos todo esse passeio de transporte público. O vinho ficou com um sabor ainda melhor, a tranquilidade também foi superior. Embora as bebidas alcoólicas estejam fora de questão ao volante, nunca é mau momento para uma pausa para o café. Se você gosta do nosso trabalho e quer agradecer, pode fazer isso com um café virtual ou tornando-se um membro do canal. De qualquer forma, somos genuinamente gratos. O código de trânsito é claro, pisca-alerta para emergências genuínas, uma pane, um acidente, uma parada repentina em local perigoso. Só isso. Na prática, os motoristas espanhóis desenvolveram 2 usos adicionais que você vai encontrar constantemente e vale saber o que eles significam. O primeiro já cobrimos: estacionamento em fila dupla. Pisca ligado, motor funcionando, volto já. As luzes não tornam isso legal. Como mencionamos, a multa se aplica de qualquer forma, mas são o sinal social universal de que o motorista não abandonou o veículo. O segundo é muito útil. Numa autoestrada ou rodovia, quando o trânsito para ou diminui repentinamente à frente, muitos motoristas espanhóis vão piscar o alerta ao frear. Um aviso rápido para o carro atrás de que a velocidade está caindo bruscamente. A Espanha expandiu de forma agressiva a rede pública de carga de carros elétricos, ultrapassando 50 mil pontos operacionais no início de 2026. No papel, é impressionante. Na prática, a experiência é mais irregular do que o número sugere. Não existe uma rede unificada. Ao contrário de alguns países com um operador dominante, a Espanha tem um mosaico de fornecedores, cada um exigindo seu próprio aplicativo ou cartão. Baixe vários antes de ir, não quando chegar com 10% de bateria. A cobertura nas estradas secundárias está melhorando, mas ainda é irregular, especialmente nos corredores menos movimentados. A disponibilidade de carregadores rápidos ainda é escassa, então não presuma que o carregador perto do seu hotel vai te abastecer rapidamente. O pagamento por aproximação com cartão não está disponível de forma universal nos pontos de carregamento. Algumas estações ainda exigem o aplicativo do operador ou um cartão específico para ativá-los. A Espanha está se esforçando e a história da infraestrutura agora é de crescimento rápido, mas ainda é um país onde planejar as paradas de carregamento importa muito mais do que com um carro a gasolina. Não improvise do jeito que você faria em casa. Se você está dirigindo em qualquer das grandes cidades da Espanha, está compartilhando a estrada com um número muito grande de 2 rodas, que operam com um conjunto diferente de instintos. Os patinetes filtram entre faixas, aparecem no seu ponto cego sem aviso e tratam qualquer brecha no trânsito como um convite e não como um risco. Isso não é exclusivo da Espanha, mas a densidade é marcante e cresceu significativamente nos últimos anos com a explosão dos serviços de entrega de comida e encomendas. Em qualquer momento no centro de uma cidade espanhola, uma parte das 2 rodas ao seu redor está trabalhando contra o relógio, o que nem sempre incentiva paciência ou previsibilidade. A dica prática é simples. Verifique constantemente os espelhos. Sinalize cedo e claramente antes de qualquer mudança de faixa e trate qualquer espaço para o qual você está se movendo como potencialmente já ocupado. O patinete que você não viu no espelho é o que vai te dar um susto. Uma última coisa, tudo o que cobrimos hoje se aplica a qualquer pessoa dirigindo na Espanha, mas se você está especificamente planejando alugar um carro, há uma camada adicional de coisas que precisa saber antes de assinar qualquer coisa naquele balcão da locadora. Opções de seguro, políticas de combustível, o que verificar antes de sair do estacionamento é um tema que merece seu próprio vídeo e já fizemos um. Todas as dicas mais importantes para alugar um carro na Espanha ou em Portugal estão no canal. Link abaixo do vídeo. Então, 40 anos dirigindo na Espanha e ainda
aprendendo. E essa é a verdade honesta. Esperamos que esse vídeo signifique que para você a curva da aprendizagem não seja como foi a minha. Vai com calma por aqui, use a seta, seja paciente e contrate seguro de viagem. Na tela, a lista de road trips, de roteiros de carro que já preparamos para você. Umas aventuras de carro fantásticas pela Espanha. Estamos aguardando por você desde já nessas viagens. Vamos lá!